Ok. Tá, então o assunto da aula de hoje é radioatividade, que é um assunto que não sei por que acabou ficando na química orgânica, mas ele tem mais a ver assim, com química inorgânica. Mas então a gente vai falar para encerrar, para acabar, né, o nosso conteúdo e a gente poder começar a pensar em uma revisão, alguma coisa assim. Então, a radioatividade, ela é um fenômeno que ocorre, um fenômeno nuclear, que ocorre com átomos instáveis e resulta na emissão de energia. Então, a radioatividade, a gente tem que lembrar bem que é um fenômeno que ocorre no núcleo. As reações nucleares ocorrem no núcleo das moléculas e elas emitem luz, como, por exemplo, aqui nesse GIF, né? Ele está aqui uma luz fosforescente ao dele, quer dizer que ele está provavelmente coberto aí por alguns átomos instáveis que emitem radiação, radiação nuclear, vamos dizer assim, né? Então, lembrar, né, que é diferente das ligações, das reações químicas que a gente vinha vendo até agora, que ocorre aquela troca de elétrons. Aqui, o fenômeno ocorre no núcleo mesmo, né? Apesar do núcleo ser estável, como a gente viu, ele pode ocorrer reações nele. Certo? E essas reações, então, esse fenômeno, né, da radioatividade é o que a gente vai ver hoje. Então, lembre, radioatividade tem a ver com o núcleo dos átomos, ok? Tem a ver ali com os prótons e os nêutrons que fazem parte do núcleo. E para ter o fenômeno da radioatividade, eu preciso que tenham átomos instáveis, ok? Certo. Então, o estudo da radioatividade, ele começou lá em 1900 e tanto, com esses pesquisadores aqui. Então, a gente tinha esse cara carequinha aqui, esse senhorzinho, o Becquerel, foi o primeiro que descobriu o urânio. E ele descobriu, então, um minério, que é esse que está aparecendo aqui no canto, era um minério que emitia uma luz bonita, uma luz fosforescente, e eles começaram a estudar, então, sobre esse minério, que inicialmente era o urânio, e daí depois chegou o casal Curie, da Marie Curie, né? E eles continuaram esse estudo para tentar descobrir que outros elementos, né, que tinham essa propriedade, o que era essa propriedade que fazia com que alguns minérios emitissem essa luz tão bonita, né? Porque é uma luz fosforescente, bonita e forte. E depois, né, descobriram que era tóxica também. Né? Então, a Marie Curie é uma das grandes cientistas mulheres que a gente tem, né? Que a gente tem conhecimento, que ela teve uma influência muito grande na pesquisa dessa radioatividade, até o nome radioatividade foi ela que propôs esse nome para esse fenômeno. Então, ela aqui é uma mulher para ser exaltada. Então, sabe um pouquinho de história, né? Então, começou com essas pessoas aí, vendo que existiam minérios que brilhavam, que emitiam uma luz fosforescente, começaram a estudar sobre eles. Na época, eles não sabiam muito ainda sobre o que né, os perigos, vamos dizer assim, da radioatividade, que a gente já sabe hoje. Né? Hoje a gente sabe que esses elementos radioativos, eles são muito tóxicos, eles são muito prejudiciais à saúde, e causam câncer e modificações genéticas e coisas assim. Mas na época eles não sabiam, eles só achavam legal que o negócio brilhava e queriam entender mais sobre o assunto. Então, começou então com o urânio, que é esse que está aparecendo na foto, mas esse casal Curie, da Marie Curie, eles descobriram outros dois, né, o polônio e o rádio. Foram eles que descobriram esses elementos que também possuíam radioatividade. Então, é assim que começa na história o estudo da radioatividade e dos materiais radioativos. Ok, então botei aqui um coraçãozinho para ela, porque é uma cientista mulher que nos dá essa esperança de que o lugar de mulher não é só na cozinha, pode ser na ciência também. Então, ela ganhou um Nobel de Química e de Física por seus estudos na radioatividade. Então, é uma mulher para ser exaltada e nos servir de motivação aqui, não só para as mulheres aqui da turma, né, mas para os homens também, né? Como que lugar de mulher, onde ela quiser, inclusive ganhando um Nobel de Química e de Física, estudando sobre radioatividade, como nós estamos fazendo hoje, certo? Só para a gente dar uma incentivada nesse dia de tanto calor, nesse inferno de Porto Alegre. Ok. Então, continuando os estudos da radiação, eles já sabiam que existiam alguns átomos ali alguns elementos químicos que emitiam a radiação. Então, com o tempo, se descobriu os tipos de radiação que eram emitidos por esses elementos.
Então, os tipos de radiação que podem ser emitidos durante essa radioatividade, durante esse fenômeno da radioatividade, são a partícula alfa, a partícula beta e os raios gama. Então, quando tiver alguma questão que falar sobre os tipos de radiação ou as radiações que podem ser emitidas por elementos radioativos, eles estão falando desses três tipos. Ou é partícula alfa, ou é partícula beta, ou são os raios gama. Então, eles vão botar outras opções para confundir a cabeça. E aqui eu botei essa imagenzinha, que eu acho que ela fala muito, né, sobre o poder de penetração de cada uma dessas partículas. Tá? Então, aqui a gente tem, então ela é bem ilustrativa, né? Aqui a gente tem um núcleo aqui de alguma molécula, por exemplo, urânio, né, que a gente já sabe que é radioativo, e ocorre, então, aqui uma colisão com uma partícula de nêutron e pode sair esses tipos de radiação. Então, o que a gente tem que saber sobre esses tipos? Primeiro, saber que são esses três os principais, né? A partícula alfa, beta e os raios gama. São esses, né? Se tiver outras opções, vocês podem descartar elas de cara, né? Tem que ser alguma dessas três. E o que elas têm de diferente? Então, a partícula alfa é a maior de todas. Aqui a gente tem uma legenda, né, do que são essas bolinhas coloridas, que cada uma delas representa. Então, a partícula alfa tem na sua estrutura ali 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela é a maior de todas, né, de todas essas radiações que podem ser emitidas. Por ser maior, por ter toda essa massa aqui, né, esse tamanho maior, o poder de penetração dela é menor. Isso quer dizer que se eu quisesse me proteger de uma radiação do tipo dessa partícula alfa, eu poderia colocar ali uma folha de papel na frente, ela não ia conseguir ultrapassar essa folha de papel. Isso quer dizer. Depois a gente tem a partícula beta, que ela é nada mais do que um elétron, tá? Então, é um elétron que vai ser expulso, vamos dizer assim, daquele meu átomo, e ele tem um poder de, como ele é menorzinho, ele tem uma carga negativa, ele tem um poder de penetração um pouquinho maior do que o da partícula alfa. Certo? Então, ele tem uma carga negativa, não tem massa, mas é como se fosse um elétron, né? Um elétron que saiu ali do meu átomo. Tá? Quando ocorre esse tipo de radiação, aqui no meu núcleo eu vou ter um nêutron se formando em um próton, e é isso que expulsa, né, essa carga positiva a mais, que vai expulsar um elétron, por isso que sai essa partícula beta. Tá? Então, em questão de penetração, ela não é muito penetrante, mas é um pouquinho mais do que a partícula alfa. Depois, a gente tem os raios gama. E diferente da partícula alfa e partícula beta, os raios gama, ele é uma onda eletromagnética. Então, ele se comporta como uma onda aqui, e ele tem um poder de penetração bem maior. Né? Então, ele passa ali papel, ele vai passar através do nosso corpo, ele vai passar por uma barra de aço, e ele só vai parar ali num concreto de uma espessura considerável ali, é porque ele vai conseguir parar esses raios gama. Né? Por que é importante esse tipo de conhecimento, né? Quando, por exemplo, a gente tem usinas nucleares que sobram ali, numa usina nuclear, a gente vai ter átomos que emitem radiação, átomos que têm radioatividade. E se eu tiver que manter eles ali para que não exponha toda a população a essa radiação, eu tenho que saber como conter essa radiação. Por isso que é importante a gente saber esse poder de penetração de cada uma desses tipos de radiação. E aqui por questões de comparação, né, a gente vê que as partículas de nêutron, que são normalmente as utilizadas para desencadear essas radiações aqui, elas são as que têm o maior poder de penetração, elas são pequenininhas, né, não tem carga, isso tudo facilita com que elas possam passar por todos esses materiais diferentes. Aqui eu coloquei uma tarja preta só para que não tenha confusões em relação a o que aparece aqui. Eu já vou mostrar o que é, mas é só para vocês focarem nessa imagem aqui quando tiver uma pergunta sobre os tipos de radiação. Então, pode ser ou partícula alfa, ou partícula beta, ou raios gama. Então, lembrar que partícula alfa e beta são partículas, então elas apresentam ali, né, ou um próton, ou apresentam prótons, ou apresentam um elétron, e os raios gama são, então, uma onda eletromagnética. Tá? Então, esses três são os mais importantes. Lembrem deles. Porque nas opções, lembrem que tem 5 opções, eles vão botar 2 ali que podem ser direto descartadas quando tiver uma questão sobre radioatividade.
Aí ali na tarja preta, só para mostrar, está aparecendo os raios X. Então, o raio X, ele não é uma radiação derivada do núcleo, então ela não entra na radioatividade. Os raios X é outro tipo de radiação que não tem a ver com a radioatividade, não tem a ver com o núcleo. Os raios X tem a ver com os elétrons mesmo. Então, os raios X, que são usados ali para fazer exames, para a gente ver nossos ossos, né, órgãos internos, ele não vai entrar nessa aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente tem o foco, na verdade, é essas partículas alfa, beta e os raios gama. Então, não confundam. Se tiver ali nas opções do raio-x e estiver falando sobre radioatividade, não é a opção correta. Se indicar, dá para dizer isso. Tá, então é isso. Essas radiações têm a ver com o núcleo. Quando a gente fala, e elas emitem esse tipo de radiação aqui, tem tudo a ver com coisas que acontecem no meu núcleo do meu átomo. Ok? Não confundam. É tranquilo, mas assim, só para a gente poder descartar algumas alternativas logo de cara. Ok. A radioatividade, existem duas leis que têm a ver, então, com essas radiações que são emitidas. Quando eu tenho um átomo ali de urânio, por exemplo, e ele sofre, ele vai começar a emitir essas radiações, ele pode emitir a radiação do tipo da partícula alfa. Então, a partícula alfa, ela tem ali tem 4 unidades de massa, porque são 2 prótons e 2 nêutrons, cada um tem 1 de massa, então são 4 de massa, e 2 é o número atômico, né? O número atômico é o número de prótons. Então, às vezes, é representada essa partícula alfa como se fosse um átomo de hélio, porque apresenta as mesmas características de massa e número atômico. Então, quando esse meu urânio, por exemplo, quando esse meu átomo radioativo emite uma partícula alfa, ele deixa de ser aquele elemento que ele era antes e passa para ser um outro elemento, porque ele perdeu uma quantidade de massa e uma quantidade de prótons ali. Ele mudou o número atômico dele. Então, quando acontece esse tipo de transformação aqui, né, esse tipo de radiação é emitida, ocorre uma transformação de um núcleo, de um átomo maior, né, com maior massa e maior número atômico, para um com menor massa e menor número atômico. Okay? Então, quando tiver o tipo de radiação partícula alfa, eu vou ter uma mudança ali do átomo que eu tinha, né? Então, por exemplo, nas usinas de energia nuclear, eles usam urânio e ele vai se decaindo, isso quer dizer, ele vai perdendo essas partículas alfa e vai mudando de átomo até que ele chegue em um átomo estável. E lembra que eu falei lá no segundo slide que esse tipo de radioatividade, ela acontece com átomos instáveis. Então, eles vão perdendo energia ali, ou partícula alfa, ou beta, os raios gama, até que eles se tornem estáveis. Então, nessa primeira lei, ele vai perdendo aqui essas partículas alfa até que eles cheguem em um átomo estável. É isso que eles usam, né? Esse tipo de lei aqui, esse tipo de reação que acontece lá nas usinas nucleares. Ele vai perdendo massa ali até que eles cheguem em um átomo estável, né? E além de perder essa massa, ele vai perder energia, vai liberar energia, e essa energia que eles usam nas usinas. Mas ok. Então, a lei basicamente ela quer dizer isso, que quando ocorre uma radiação do tipo partículas alfa, isso acontece com átomos grandes, e esse átomo perde massa e número atômico, então ele se torna um outro átomo, que tem uma massa menor e um número atômico menor. A segunda lei tem a ver com a emissão, então, das partículas beta. Partículas beta é como se fosse um elétron, como eu disse, né, quando acontece dentro ali do meu núcleo, acontece a transformação de um nêutron em um próton, é isso que acontece nesse tipo de radioatividade, e libera um elétron. Quando libera um elétron, quando faz essa conversão aqui de nêutron para próton, na verdade, aquele átomo ganha um de número atômico, porque o próton tem uma carga positiva, que tem uma massa e tem o número atômico ali da minha molécula. Se eu tiver um próton a mais, eu vou ter um número atômico maior. Então, ele também ocorre uma transformação aqui de átomo. Isso é uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Vocês não tinham visto ainda em inorgânica nas ligações, por exemplo. Nas ligações, os átomos, eles apenas se juntavam, eles se tornavam íons, porque perdiam
porque perdiam elétrons ou ganhavam elétrons. Então, aqui a mudança ocorre dentro do meu átomo, do núcleo do meu átomo, e ele deixa de ser aquele átomo, por exemplo, de césio, e passa a ser um átomo de bário. E então, a segunda lei, quando eu tiver uma emissão de partículas beta, eu vou ter um ganho aqui no meu número atômico, a massa permanece constante, porque houve justamente essa transformação do nêutron para o próton, então acabou igualando ali a massa, o que muda vai ser esse número atômico. Então, enquanto nas partículas alfa eu vou ter um átomo maior sendo transformado em um átomo menor, na partícula beta eu vou ter um átomo maior, um átomo menor se transformando em um átomo maior. Então, aqui é só para ilustrar esses tipos que pode acontecer, essas mudanças de átomo, né, as transformações de um átomo em outro, que podem acontecer com elementos radioativos. Ok. Outra coisa importante para falar sobre a radioatividade é sobre o decaimento radioativo. Então, como eu falei, o urânio, por exemplo, ele vai emitindo essas radiações até que ele se torne um átomo estável. Então, ele vai diminuindo ali a massa dele, vai mudando de átomo, até que ele chegue, por exemplo, aqui no chumbo, que é um átomo estável. Então, ocorre vários decaimentos, assim, várias transformações atômicas ali, transformações nucleares, até que ele chegue no átomo estável. Então, com o passar do tempo, a quantidade daquele urânio que eu tinha, ela vai diminuindo. E esse decaimento é sempre uma exponencial, né? Ele sempre diminui, então, diminui rápido, né, com o tempo, esse decaimento. Mas ele diminui rápido no início com o tempo e depois ele vai chegando lá no final, vai ficando uma velocidade cada vez menor. Isso tem mais a ver com matemática do que química, né? Mas, enfim, então se vocês verem gráficos dessa maneira aqui, eles normalmente vão estar falando desse decaimento da massa que eu tinha daquele urânio ou da quantidade de átomos de urânio, eles vão estar falando de alguma coisa assim. E nesses gráficos tem uma coisa interessante também, que normalmente nesse lado aqui do gráfico que fala das quantidades, ele vai tratar de metade, que fala daquela meia-vida. Então, nos interessa saber quanto tempo leva para que aquela quantidade de urânio, por exemplo, de césio ou de algum outro elemento radioativo, chega na metade do que ele tinha lá no início. Então, esses gráficos aqui vão aparecer dessa maneira, falando sobre a quantidade que chega na metade, depois na metade da metade, na metade da metade da metade, e assim eles vão tendo o que chama de meia-vida, né? O quanto demora para que aquela quantidade chegue na metade. Então, aqui é um exemplo do urânio, que ele vai diminuindo ali, emitindo radiações até que ele chegue em um átomo estável. E o cálculo se dá, então, nessa escala aqui de metade e metade das quantidades que eu tinha inicialmente. Então, outro exemplo de decaimento radioativo que a gente vê é quando tem aquelas datações de quantos anos tem aqueles fósseis, que eles usam a datação a partir do carbono 14. Então, o carbono 14 é um isótopo, um tipo de carbono que ele é radioativo. E aqui está bem explicadinho aqui no slide, né? A gente tem no corpo uma quantidade específica de carbono 14, esse carbono diferente do carbono 12, que é o normal. E no dia da nossa morte, a gente vai ter essa quantidade, né? E aí vai passar milhões de anos e alguém vai, sei lá, achar um fóssil ali do nosso corpo, e ele vai ver a partir de quanto tem desse carbono 14 ainda resta naquele fóssil, e ele vai saber quanto tempo atrás foi o dia da morte daquele fóssil, né? Então, aqui diz assim, com o passar dos anos, os restos do antigo ser vivo ficam mais pobres em carbono 14, porque ele vai emitindo radiações e mudando de átomo, né? Ele deixa de ser o carbono 14. Então, a meia-vida tem a ver com isso. Essa meia-vida, uma meia-vida após a morte, por exemplo, o carbono 14 é 5.730 anos. Isso quer dizer que depois de 5.730 anos, a quantidade de carbono que tinha naquele corpo está a metade do que ele tinha originalmente. E a partir dessa meia-vida, que cada elemento vai ter a sua, a gente pode fazer esse cálculo, por exemplo, do carbono, para saber quantos anos atrás morreu aquele fóssil que a gente está pesquisando, enfim. Então, o carbono 14 tem uma utilidade diferente aí dos restos
dos elementos radioativos, né? Não é apenas para fazer energia nuclear ou para fazer bomba nuclear. Então, aqui o carbono 14 tem uma utilidade antropológica, assim, eu diria. Bom, então, é um outro exemplo de uso de radioatividade na vida. E aqui só para explicar essa meia-vida que eu estava falando, né? Então, a meia-vida é o tempo necessário para que a atividade radioatividade daquele átomo diminua pela metade, ou a massa dele diminua pela metade, ou pode aparecer o número de átomos dele diminua pela metade. Então, por exemplo, eu tenho aqui um minério que está emitindo radiação, depois ele está emitindo a metade do que ele estava emitindo, dependendo do quanto tempo aqui, esse tempo que ele demora é chamado de meia-vida. E depois, a metade do que ele estava antes, eu tenho mais uma meia-vida. E a metade do que ele estava antes, eu tenho mais uma meia-vida. Ele passou de 1 para 1/2, para 1/4, para 1/8 de atividade ou de massa. Então, a meia-vida é usada para isso, para calcular, então, esse tempo que precisa. Esse tempo pode ser em segundos, em minutos, em dias, em anos, como a gente viu no carbono 14, que é o tempo que demora, então, para que caia pela metade ou a atividade radioativa, ou a massa daquele elemento, ou o número de átomos daquele elemento caia pela metade. Ok. Sem perguntas. Então, vamos. Continuando. Então, eu já falei um pouquinho, né? Mas, enfim, um dos usos desse conteúdo é para criação de reatores ou de bombas nucleares. Então, reatores a gente usa para conseguir energia elétrica a partir de reações nucleares. Então, e bombas nucleares a gente usa para destruir todo mundo, basicamente, né? Não é um uso tão legal quanto os reatores. E dentro nos reatores, nas bombas, existem dois tipos de reações que podem ocorrer para essa liberação de energia a partir de átomos radioativos. Pode acontecer a fissão nuclear, que fissão tem a ver com divisão, né? Para decorar isso eu pensei em fissura, que me lembra de uma rachadura na parede. Então, fissão vem dessa divisão, da quebra daquele átomo, daquele núcleo daquele átomo. Então, ele tem um nêutron bombardeando ali algum núcleo de urânio, de plutônio, e vai desencadear uma reação em cadeia, quer dizer, ele vai se quebrando, que daí vai se quebrando em um menor, e isso libera uma grande quantidade de energia, é considerada uma energia limpa, porque não produz CO2, né? O problema é que, além de liberar energia, também libera radiação, que é uma coisa que pode ser bem prejudicial, para a saúde dos seres vivos. Além da fissão, que é a mais comum, né, mais fácil de ser criada, além da fissão, existe também a fusão nuclear, que vocês podem ter visto em algum lugar sobre a bomba de hidrogênio ou a bomba H. Então, ela é por fusão nuclear. As outras bombas nucleares que a gente viu, de Hiroshima e Nagasaki, lá na Guerra Mundial, era tudo por fissão. Então, fusão é um pouquinho mais difícil de conseguir fazer, e ela nada mais é do que a fusão, né, do que a junção de núcleos, de dois núcleos pequenos, para formar um núcleo maior. Isso também libera uma grande quantidade de energia. E isso aqui é mais difícil. Isso é uma coisa que acontece no Sol, por exemplo. No Sol, quando é formado os elementos químicos, acontece por esse modo, fusão nuclear, fundir núcleos. E hoje eles têm aquela bomba H que deve ter um poder de destruição muito maior do que o das bombas nucleares. Já não bastava ter umas bombas super prejudiciais, vamos dizer assim, eles quiseram fazer uma pior. Então, é importante também saber a diferença entre fissão nuclear e fusão. Então, fissão é a divisão e fusão é a junção dos núcleos. Beleza? Então, aqui eu trouxe umas fotinhos só para a gente lembrar, né, da destruição que podem ser causadas por bombas nucleares. Além de causar uma destruição, aqui é uma explosão esqueci o nome agora. Aquela explosão em Hiroshima, não, peraí, Fukushima, que teve ali em 2011, acho que foi, um reator que explodiu, né? Então, além de ter uma explosão, o problema de usar bombas nucleares, o problema de fazer um
reatores nucleares é que, além de poder de explosão por causa da alta energia que eles liberam, eles também têm um problema de deixar locais inabitáveis, isolar cidades inteiras por causa do risco que causa essa radiação, pode causar nas pessoas, né? Pode causar câncer, pode causar mutações, né? Então, é muito perigoso o uso. Assim, quando se fala em reatores, em usinas nucleares, se fala sobre uma energia limpa, o problema é que até que ponto, né, tu pode considerar limpa uma energia que se correr algum acidente ali, de quebrar alguma coisa, pode liberar radiação e destruir uma cidade inteira, né? Enfim, então, reatores e bombas nucleares são bem fortes, liberam muita energia, são bem perigosos. Ok. Tá, eu tinha separado exercícios, mas eu acho que pelo jeito, assim, vai ter um tempo bem curto para a gente fazer, mas eu vou botar deixa eu botar um mais legal aqui. Tá, esse aqui é do Enem 2018, para a gente tentar fazer juntos, então, nesses minutinhos finais. Depois eu deixo a lista daí para vocês tentarem fazer sozinhos. Vamos ver que não é muito difícil, assim, esse assunto, porque é basicamente o que foi colocado nos slides. Então, vamos ver esse aqui. Eu estou falando que não é muito difícil, mas vocês têm que me dizer, né, o que vocês acham. Tá, então, esse exercício do Enem 2018 cai bem mais no Enem do que na URGS, pelo que eu vi, assim, radioatividade. Mas não cai, assim, uma ou duas questões no máximo, né? Tá, então essa do Enem 2018 fala o seguinte: o elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento pode ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório, ele mostrou aqui a equação. Então, esse tório, que tinha uma massa de 230 e um número atômico de 90, passou a ser o rádio, com um número de massa 226 e um número atômico 88. Liberou mais uma partícula e energia. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é... Então, a gente tem como opções aqui, né? Qual dessas partículas aqui representa uma partícula das que a gente viu de radiação, né? Que provoca essa diminuição aqui, tanto na massa quanto no número atômico do elemento, né? Que antes tinha 230, antes era o tório, passou a ser o rádio. Então, é a partícula alfa, beta, um próton, um nêutron ou um pósitron? O que vocês acham que é a resposta entre essas opções aí? Vocês podem responder no chat aí. O que vocês acham que é a resposta? Se alguém lembra, né? Eu falei muita coisa. 40 minutos de aula é muito pouco. Então, uma coisa que a gente pode lembrar, né, que eu disse que as partículas que saíam nas minhas radiações nucleares, vamos dizer assim, era ou uma partícula alfa, uma partícula beta, ou aquela radiação gama, né? Então, não pode ser um próton, até porque se fosse apenas um próton, eu não teria essa mudança de 4 aqui na massa, né? Eu tenho saindo 2 prótons, e eu tenho uma massa diminuindo 4. Então, quer dizer que saiu alguma coisa a mais além de prótons ali. Se fosse apenas prótons saindo, eu teria 2 sendo diminuído ali no número atômico e 2 sendo diminuído na massa também. Mas como eu tenho 4 sendo diminuído na massa, eu tenho algo além de prótons ali. E a questão de nêutron é a mesma coisa. Houve uma diminuição no número atômico, então, com certeza, pelo menos 2 prótons saíram. Olha aí, o Pedro já tem uma resposta. Então, só deixa eu falar sobre a última aqui. Então, o pósitron
O pósitron é uma partícula bem parecida com o elétron, só que em vez de ter uma carga negativa, ele tem uma carga positiva. Então, ele é parecido com o elétron em que sentido? Ele não tem uma massa significativa, mas em vez de uma carga negativa, ele tem uma carga positiva. Então, só para dizer, né, a gente poderia eliminar de cara a C, a D e a E não podem ser, né? Porque eu falei, né, que a gente tem que lembrar que são ou é alfa, ou beta, ou gama, quando eles estão falando das questões. Então, o Pedro acha que a alternativa B, que fala de partícula beta, é a correta. Então, a gente pode voltar até, já que vai dar tempo de fazer só essa questão mesmo, vou voltar para aquele slide lá. Aqui. Então, voltando para esse slide, só para a gente lembrar o que é cada uma das partículas. Então, a partícula alfa, ela é como se fosse um núcleo de hélio. Isso quer dizer que ela tem uma massa 4, contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Né? Isso fecha cada um tem massa 1, então fecha uma massa 4, tendo 2 prótons. A partícula beta é uma partícula que na sua composição tem um elétron. E os raios gamas, eu não tenho massa, não tenho partícula ali, apenas uma onda. Então, olhando por esse slide, né, a gente consegue chegar à conclusão de que para ter diminuído lá, para diminuir ali uma quantidade de 4 na massa e 2 sendo prótons, eu tenho que ter essa partícula aqui como sendo a partícula alfa, que é a partícula que tem a massa 4 e o número atômico 2. Como é que eu sei isso, né? Porque no final, a quantidade que eu tenho ali de massa foi perdida ali, e de número atômico, ela tem que continuar igual antes e depois da setinha. A gente tem que ter as coisas igual no início e no fim. E onde que está, então, essa massa que saiu aqui do átomo e o número atômico que saiu? Ele está na partícula. Por isso, a resposta é a alternativa A. Então, sempre que tiver uma massa ali, sempre que tiver prótons, eu vou estar falando de partícula alfa. Se eu estiver falando de um elétron saindo, se tivesse apenas um aumento aqui nesse meu número atômico e saindo alguma coisa com uma carga negativa, poderiam falar, eu estaria falando de beta. Mas como eu estou falando de coisas positivas, de uma diminuição na massa e uma diminuição no número atômico, eu estou falando de uma partícula alfa. Então, saber essas partículas aí, como elas são, já ajuda a resolver a maior parte das questões, é saber isso, sabe? O resto é mais... pode cair também, né? Mas isso eu diria que é o mais importante, saber mesmo cada uma dessas partículas aí. Beleza? Então, foi meio corrida a nossa aula, porque é um assunto que dá para falar muito, né? Mas temos só esses 40 minutos. Mas, mesmo assim, né? Obrigada. Eu espero que tenha ficado mais claro na cabeça de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar no WhatsApp, para mim ou para qualquer outro professor de química. E boa aula de biologia. Biologia, né? Enfim, muito obrigada pela atenção e pela presença. E espero que vocês não morram de calor. E tentamos aí sobreviver. Uma boa noite. Eu vou deixar a lista, tá? Eu vou deixar a lista no formato de forms, para vocês conseguirem resolver ela sozinhos e daí ficar mais tranquilo. Beleza? Então era isso, pessoal.